Esse é um apartamento duplex, ele tem em torno de 700 metros quadrados, fica aqui em São Paulo, ali nos Jardins. E esse projeto chegou inicialmente para Neide Senzi e ela acabou me convidando para fazer esse projeto ali a 4 mãos com ela, né? Então ela já conhecia a Lica, que é a arquiteta do projeto, que foi quem trouxe o projeto para a Neide fez toda essa parte de conceituação do projeto inicial e contato inicial com a cliente, e eu entrei depois com a parte de especificação e obra. A cliente é um caso foi uma cliente bem desafiadora, digamos assim. Primeiro que ela pesquisava muito sobre o assunto, já tinha uma opinião muito formada sobre o que ela gostava ou não de iluminação. Então ela chegou com algumas solicitações no sentido de: eu quero a iluminação 6.500 kelvins na minha casa e isso eu não negocio, né? E o primeiro trabalho que eu fiz, na verdade, logo após sair da primeira reunião que a gente fez no escritório da própria Neide, foi: cara, eu preciso entender por que ela tem essa questão com a luz 6.500 kelvins, né? Então não era só uma questão de estudo, então eu pedi para ir até a casa dela que ela residia naquele momento e aí eu fui entender qual que era a experiência dela que ela já tinha com a luz. A partir disso foi nos direcionando para toda a conversa, que foram muitas reuniões e eram reuniões assim de horas, de 5 horas de reunião, muitas vezes falando sobre a questão de temperatura de cor, sobre tipo de luz. E tinha um outro ponto também, que ela gosta muito de ler. Então a gente identificou que ela gostava de uma luz muito visível, uma luz muito difusa, então ela precisava, por exemplo, ela me comentou que ela queria sentar em qualquer lugar na casa dela e poder ler um livro, que ela não queria ter um lugar para ler, queria sentar em qualquer lugar com um livro e ler. Então isso acabou nos direcionando muito para soluções em todo o apartamento. Ele é um apartamento que tinha um pé direito de 4,5 metros, tinha alguns lugares, alguns pontos até com um pouco mais, um senhor pé direito, não é um pé direitozinho simples. Então para a gente conseguir ter essa questão da luz difusa, da luz intensa, dela ter essa sensação de uma luz branca, então a gente trabalhou muito com perfis de LED aparente, tela tensionada, e o que tem facho é um facho muito aberto e bastante luz indireta também. Então em locais onde a gente queria não ter essa luz tão visível, a gente trabalhou bastante com a luz indireta. Eu comentei que a cliente já tinha tomado a decisão que ela queria 6.500 kelvins, né? Mas a gente fez o apartamento inteiro 3.000. Eu assumi um pouco esse risco, eu falei com ela: a gente vai fazer 3.000, se ficar ruim eu vou dar um jeito, e vai com medo mesmo. Mas a gente identificou que a questão dela era que ela tinha uma memória afetiva muito com a luz amarela, era uma luz que não iluminava. Então a gente teve que partir para soluções muito intensas e visíveis. Ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha, que a Neide tenha conceituado soluções muito difusas, eu acho que eu nunca fiz um projeto com ambientes tão diferentes entre eles. Então a luz, ela acontece mais ou menos da mesma forma em todos os ambientes, mas de formas diferentes. Então a gente tem a luz visível, em um ambiente é perfil de LED subindo parede, no outro ambiente é uma tela tensionada, no outro ambiente a gente tem um trilho, tem a luminária duct com módulo difuso e pontual. Aí você vai para um outro, é uma sanca indireta, vai para o outro, a gente tem luminárias difusas mais circulares. Ou seja, por todo o ambiente você não tem uma variação grande de tipo de luz que está sendo utilizado, mas a cada ambiente parece que é uma outra casa. As soluções mudam muito, tanto na parte de decoração quanto na parte de iluminação. Então, os quartos, nós temos 5 quartos no apartamento. Dos 5, tem 2 que são os 2 de visita, que são um pouco
semelhantes, mas mesmo assim são bem diferentes. Se pega a suíte master, o quarto da filha, o quarto do filho, não tem nada a ver, assim. O estilo nem da decoração de interiores, nem da iluminação. Então, a gente acabou utilizando de diversos tipos de artifícios de iluminação, talvez até todos os tipos, nesse apartamento, variando entre os ambientes. Então, é um duplex grande, né, 700 metros quadrados, com muitos ambientes. A sala do pavimento inferior não tem absolutamente nada a ver com a sala do pavimento superior. A gente tem 3 lavabos no apartamento. São completamente diferentes entre eles. E aí a parte de revestimento. Então, tem um que tem espelho no teto, e aí a gente trabalhou com uma sanca contornando. Tem o outro que tinha um pórtico preto, a gente já soltou uma luz indireta a partir do pórtico preto. Então, a gente foi também utilizando muito dos elementos da própria arquitetura, da própria decoração. Então, na sala principal tem um painel em marcenaria com uns rasgos, né? E aí foi inserida então iluminação para enfatizar esse elemento do interiores. Então foi feito um rebaixo de gesso muito diferente na sala do pavimento inferior. Então isso tudo foi muito casando com o que estava sendo pensado de interiores e a luz muito inserida nesses elementos.